Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Que Ele cresça e que eu diminua. Toda honra e toda glória do que vai ser falado aqui seja dado para o Senhor. E o inimigo está agindo aqui nesse negócio, me dá meu celular. Antes de iniciar verdadeiramente a palavra, eu gostaria de trazer aqui a vocês o tema das primícias desse ano, que fala exatamente o quê? Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Necessitais de quê? Perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, havendo feito o quê? Cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Amém? Primeiro ele fala que a gente precisa de perseverança. Depois da perseverança, a gente precisa cumprir a vontade de Deus, para que nós possamos alcançar plenamente o que Ele prometeu. E plenamente fala de algo completo. Plenamente fala de algo inteiro. E na maioria das vezes nós queremos nos entregar só pela metade e quer receber do Senhor a totalidade. Tem um louvor que diz, né? Eu vou viver a totalidade da promessa. Glória a Deus por esse louvor, mas saiba que há condição. Desde o dia 31 que tu escuta essa condição aqui. E hoje não vai ser diferente. Porque o Senhor escolheu essas primícias para que possamos ruminar a palavra dEle. A gente vai ouvir e outras pessoas irão repetir o que já foi falado aqui, assim como eu irei repetir. E haverá outra repetição, e outra repetição, e outra repetição. Aí você que vai dizer ao Senhor o que é que você vai fazer com todo o ensinamento que você está adquirindo aqui. Porque verdadeiramente o Senhor vai cobrar de você algo. Então você não está aqui isento daquilo que Deus nos chamou para receber neste lugar. Todos os pregadores da casa, eles são agraciados com a presença dos intercessores, dos amigos, daqueles que vêm falar algo de Deus muito pontual. E hoje não foi diferente. Todas as pessoas que oraram por mim, me fortalecendo, não foi à toa. Tinha um propósito. E eu fiquei muito feliz porque o Senhor está entregando a vocês aqui hoje pérolas preciosas. Aprove a Deus escolher você para trazer você aqui hoje, não por um convite. Não porque alguém disse, vamos lá, vai ser interessante. Você que está em casa, não é porque você quer cumprir um cronograma de ver todos os cultos da primícia, não. É porque o Senhor te trouxe para ouvir esta palavra. Amém? Então, quando o Senhor me conduziu a trazer a mensagem dessa noite, eu pedi confirmação para Ele, porque eu já tinha uma palavra pronta. E aí eu falei, Senhor, é essa palavra que eu levei no GK de mulheres? Ou o Senhor quer outra? Por favor, me confirma. E aí a gente estava em um momento à mesa com algumas mulheres de Deus, e o Senhor me confirmou. E eu glorifiquei a Ele naquele momento, porque Ele não me deixou ter dúvidas. E ainda assim, caso o inimigo quisesse colocar dúvidas sobre mim, posteriormente, o Senhor me entregou um post de Instagram que vocês vão ler aqui comigo daqui a pouco. Então, a mensagem de hoje foi escolhida a dedo. Assim como eu creio que todas as outras mensagens também foi. Porque os homens e mulheres de Deus que sobem nesse altar, eles se consagram para ouvir a voz de Deus primeiro, para depois repassar o que o Senhor quer que vocês escutem. E quando eu perguntei ao Senhor outra coisa que foi, Jesus, mas o que é que tem a ver essa mensagem que eu levei para o GK com o tema das primícias? E Ele falou, tem tudo a ver. Aquilo que está aí nesse capítulo é o que os meus filhos precisam aprender para não copiar, não fazer igual. Então é um alerta que nós iremos receber do Senhor nessa noite. Não somente um alerta. Vamos ter durante todo o capítulo que eu irei ler por completo, vários ensinamentos que aprove a Deus escolher essa noite para que vocês possam, junto comigo, aprender também. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, não é verdade? Antes de iniciar, eu gostaria que vocês inclinassem as suas cabeças para que vocês fizessem a sua oração individual ao Senhor. E que vocês pudessem interceder pela minha vida para que vocês possam conseguir ouvir a voz de Deus assim como eu ouvi. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento aqui a Tua igreja, Jesus.
que está fazendo, Senhor, aquela oração individual, Senhor. Só Tu conhece o coração deles, então eu te digo, Senhor, eis-me aqui como instrumento, Pai. Se Tu quiser, Senhor, que eu tire algo desta ministração, fala comigo, Deus. Mas se Tu quer que eu cumpra todos os pontos e vírgulas, por favor, Jesus, me mantém nessa certeza, porque essa é a certeza que eu tenho. Fala com Teus filhos, Senhor, de maneira individual, Jesus. Eu repreendo agora, Senhor, toda a comunicação de espíritos impuros com este lugar, meu Deus. Eu corto agora toda a comunicação, Senhor, do espírito das trevas com esse ambiente, Senhor. E eu profetizo mentes cativas a Ti, Jesus. Tira toda a preocupação, Senhor, tudo que não vem da Tua vontade, que o inimigo tem colocado na mente deles, para tirá-los do foco, Jesus. Prende a mente deles aqui naquilo que Tu quer entregar nessa noite, Paizinho. É assim que eu oro, Jesus. Desde já te agradeço, Senhor. Amém, Deus. Então eu queria pedir para colocar aqui Jonas, capítulo 1. Na versão NVT, se tiver. Capítulo 1 de Jonas diz assim, vamos ler o capítulo inteiro, então eu preciso que vocês mantenham foco, não dispersem, porque senão vocês não irão entender a mensagem, porque o capítulo é um pouco longo. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Repita comigo, direção contrária. A fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis. Repita comigo, comprou a passagem. A fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta, repita comigo, tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Repita comigo, dormia profundamente. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido aos deuses e causado esta terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, eles perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? E de onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Certamente Jonas, lá naquela fila para comprar a passagem, ele estava falando dos prodígios e milagres e maravilhas que o Senhor fez. Isso a Bíblia ela não está dizendo o que era a conversa dele, mas pelo temor que esses homens tiveram ao ver aquela tempestade, o Senhor trouxe ao meu coração que essa conversa foi relatando sobre o poder de Deus que eles puderam contemplar ali naquele lugar. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhes: o que devemos fazer com você para que essa tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. E em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Isso aqui mostra nitidamente, vou dar um spoiler do que vocês vão ver daqui a pouco, que nós não devemos ajudar quem Deus quer corrigir. Verdadeiramente, quando a gente quer tomar a posição de Deus na vida de alguém, a gente paga o preço junto com aquela pessoa. Então, vocês precisam, através desse ensinamento, não é deixar entrar no ouvido e sair no outro, é colocar em prática. É orar para saber se Deus quer que você ajude aquela pessoa.
é perguntar para Deus. Às vezes a gente não precisa fazer muita pergunta não, porque a gente convive com aquela pessoa e a gente sabe que aquela pessoa é desobediente, a gente sabe que ela mente, a gente sabe que ela pega dinheiro emprestado com a agiota, a gente sabe de tudo isso. Então aí a pessoa vem te pedir ajuda e tu vai ajudar, seja sincero, Deus não deixa. E aí se ele quiser parar de falar contigo, tu já sabe que aquela amizade ali não era de Deus, porque não suporta uma correção à altura da sua desobediência. Glória a Deus, Jesus. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. É isso que acontece quando a gente quer ajudar alguém que Deus quer corrigir. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Na hora que tu sair de perto de Jonas, a tempestade vai cessar no piscar de olhos. A gente vai entender aqui mais profundamente na mensagem o porquê desse afastamento. Você vai compreender aquilo que Deus quer levar ao seu coração esta noite através daquilo que Ele me conduziu para trazer a vocês. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O ímpio serve ao Senhor e o Jonas é desobediente, né, Jonas? Que coisa! Jesus está falando com vários Jonas aqui essa noite. Eu já fui um Jonas, hoje eu não sou mais não. Glória a Deus, porque eu não sou mais o Jonas. A prova disso é que eu estou aqui. Glória a Deus, Jesus. Tudo é para a tua glória, Senhor. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. O Senhor trouxe ao meu coração, quando eu estava estudando para trazer esse ensinamento, que quando decidimos fugir das responsabilidades que Deus nos dá, somos nós que pagamos essa passagem. Assim como Jonas fez lá no início, eu pedi para vocês repetirem. Jonas foi lá e pagou a passagem. Somos nós que pagamos essa passagem quando decidimos desobedecer ao Senhor. Pagamos um alto preço quando resolvemos ir diferente da direção que Ele nos deu. Pois assim como a nossa obediência, ela vem acompanhada de vários benefícios, a nossa desobediência vem acompanhada de vários malefícios também. Isso está lá em Deuteronômio 28 e eu vi que o pastor ministrou dia 31 sobre Deuteronômio 28. Então, eu quero deixar claro para vocês que quando nós obedecemos, quem paga a passagem é o Senhor. Dia 31 também Deus usou o pastor para falar sobre isso. Ele disse aqui que quando nós lutamos as lutas do Senhor, Ele luta as nossas lutas. Então, Ele não vai nos deixar só. Eu só consegui ver várias confirmações daquilo que Deus queria que vocês ouvissem essa noite. Quando obedecemos a Deus, quem paga a passagem é Ele. O mar pode estar revolto, mas dentro de nós haverá calmaria. O mundo pode estar em total desespero, mas os que obedecem e conhecem a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, sabe que tudo que foge do controle humano, não foge do controle divino. O barco, ele pode ameaçar arrebentar, mas a água ao derredor do barco não chegará até você. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela é a marca registrada daqueles que entenderam que pode descansar no Senhor. E esse descansar que o Senhor me traz hoje aqui para falar a vocês, não é o descansar de ficar deitado e esperando as coisas cair do céu, não. Esse descansar é a certeza de que você ora constantemente entregando as suas petições a Ele. Você não tem com que se preocupar. Lá em Mateus 6:27, na versão NVI, ele diz assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, poderá acrescentar 1 hora que seja a sua vida? A sua preocupação não irá resolver absolutamente nada. Aquilo que precisa acontecer não vai ser mudado com a sua preocupação. Pode ser mudado com a sua oração, mas a sua preocupação não pode. Então pare de tomar frente das coisas que Deus quer trabalhar.
Você toma sobre si uma preocupação antecipada que tira a tua paz de coisas que não estão nem no teu alcance de resolver. Tu precisa aprender a fazer uma oração sábia e dizer: Senhor, aquilo que estiver ao meu alcance de resolver, me dá os suprimentos corretos, me dá a força que eu preciso, me dá tudo o que eu necessito para executar, Jesus. Agora, aquilo que foge do meu controle, Senhor, toma em tuas mãos e me dá a tua paz. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, e Ele não vai deixar que aconteça sobre nós, os filhos obedientes dEle, nada que não seja aquilo que Ele já planejou. Então a sua preocupação, ela só está lhe tirando do foco. É uma arma que o inimigo está usando para lhe tirar do foco. Voltando aqui para a passagem de Jonas, lá no início, no capítulo 1, ele fala que Jonas fugiu do Senhor. E aí o questionamento que Deus pediu para que eu trouxesse essa noite foi: e você? Tem ido para onde para fugir do Senhor? Será que para o conforto do seu sofá, da sua cama, gastar tempo em coisas que não edificam, vendo aquilo que Deus não lhe autoriza a ver, a qual você já foi curado há muito tempo e você procura a doença novamente sobre a sua vida? Será que você está fugindo do Senhor, gastando tempo com séries, com filmes, onde essas coisas acabam tomando o tempo dele na sua vida? Eu não estou dizendo que é proibido. Se você colocar na sua mente que primeiro devemos cumprir as nossas obrigações e depois vem as nossas distrações, você vai dar ao Senhor o tempo que Ele merece ter. Porque se tu parar para ver, quando tu começa a maratonar uma série, tu tá ali 1, 2 horas, e quando tu vai pegar a Bíblia para ler, tu lê 30 minutos e olha. Tu passa 5 minutos orando e é aquilo ali que tu dá para o teu Deus. Será que o Espírito Santo nunca te chacoalhou sobre isso? Ou já chacoalhou e você não deu ouvidos? Da mesma forma, eu quero falar a respeito dos livros. Será que os livros que você tem gastado tempo lendo, eles estão lhe edificando? Ou a sua mente está cheia de ficção e você está fora da realidade daquilo que Deus quer que você absorva? Eu quero deixar claro nessa noite que aquilo que você consome, consome você. Essa vida tão corrida que você tem hoje, ela é permissão do Senhor. Foi Ele que te deu. Da mesma forma acontece com os homens a qual Jesus chamou. Os homens que Jesus chamou, eles estavam trabalhando. Eles estavam lá no mar lançando suas redes. O outro estava lá na coletoria de impostos. Então o Senhor não foi chamar alguém que não tinha o que fazer, não. Ele chamou pessoas verdadeiramente ocupadas. O que é que eles fizeram? Deixaram o seu trabalho ao serem chamados, mostrando prontidão na missão. E deixa eu te dizer algo. Deus, Ele não está pedindo para você deixar o seu trabalho. Deus, Ele só está pedindo prioridade. Será que é a tua faculdade, será que é a tua escola que está tomando o tempo que o Senhor precisa ter? Porque se você pedir ao Senhor para que Ele organize a sua agenda, Ele irá lhe ajudar a fazer isso. Peça ao Senhor para você organizar melhor o seu tempo, que com certeza todos os feitos dEle é perfeito. Ele criou um dia com 24 horas e às vezes a gente brinca em algumas postagens e diz, né? Eu precisava de 48 horas para um dia. E não, 24 horas dá tempo tu fazer tudo isso. Só que tu não se organiza. E aí tu dá prioridade ao que não é prioridade e acaba colocando a culpa em tantas outras coisas que são lícitas, mas que não convém. A sua prioridade deve ser o Senhor. A sua prioridade, a sua primícia ao acordar deve ser se ajoelhar e agradecer ao Senhor porque você está com fôlego de vida. Quantos estão internados agora? Quantos não gostariam de estar aqui e não podem? Então, gente, a gente precisa primiciar o nosso tempo ao Senhor. Ao acordar, será que é muito sacrificial para ti? É porque eu preciso acordar às 7 horas para pegar o ônibus. E será que se tu se acordasse 6h15, tu não conseguiria ter um tempo de qualidade com teu Deus? Ele não está pedindo para você largar nada, Ele só está pedindo prioridade. O que você precisa largar é aquilo que te afasta dEle.
As coisas lícitas que não convêm, você precisa dosar como é que você vai usar essas coisas. Aleluia, Jesus. 2 cultos na semana, gente, ele não é o suficiente para a gente se alimentar da palavra. Você vem uma vez na quarta e outra vez no domingo. Não é só isso que o Senhor quer. A gente precisa se encher em casa para quando chegar aqui transbordar. E aí o que é que a gente faz? A gente não busca nada em casa e chega aqui querendo transbordar e não tem como. A maneira como você cultua a Deus determina a maneira como você sai desse culto. Como você tem prestado o seu culto ao Senhor? Será que você está verdadeiramente ligado na palavra? Porque os homens e mulheres de Deus que estão subindo aqui estão entregando mensagens direto do trono do Senhor. E é para ser cumprida, não é para ser negligenciada, porque o Senhor vai cobrar de vocês. Não adianta mais dizer que, porque eu não sabia que funcionava assim. Eu não sabia que essa era a vontade de Deus, porque agora vocês estão sabendo. Aleluia, Jesus. Somente um relacionamento sério e profundo irá fazer você entender a vontade dele para a sua vida. Outro ponto importante é que Deus sabe tanto que tu só está perto dele quando vem as lutas, que ele dá um jeito de te chamar para perto. Ele encontra uma maneira de te deixar mais próximo dele através das lutas que ele permite você passar. Assim como no livro de Jonas diz que foi o Senhor que trouxe a tempestade, não pense que essa tempestade que você está passando aí é o inimigo não, porque não é. O inimigo não tem poder assim para agir na vida do cristão não, do cristão posicionado, né? O inimigo não tem esse poder. Então as lutas que sobrevêm sobre o cristão é verdadeiramente o próprio Deus que permite. Então aprenda a ter constância, para não precisar ser chamada pelo Senhor através das lutas. Porque o problema da constância, aliás, o problema, a solução da constância é que você não vai precisar ser arrastado através de uma luta. O Senhor, Ele deixa claramente que nos quer perto. É tanto que o tema foi exatamente perseverar. E depois de perseverar e havermos cumprido a vontade de Deus, nós iremos alcançar a promessa plenamente. Então vocês precisam compreender que a constância, ela irá nos manter no centro da vontade de Deus. Quando você está na bonança, que você esquece o jejum, a oração, a meditação na palavra, o monte, vai ser essa hora que o Senhor vai te arrancar da tua zona de conforto. Só que eu acho que hoje não vai ser necessário mais, a partir de hoje não vai ser necessário mais ele fazer assim. Uma vez que você está contemplando como é que Deus faz para te trazer para o centro da vontade dele, você não irá negligenciar o seu momento com ele. Amém, gente? Crie uma rotina onde Deus seja a sua prioridade. Não negocie isso de forma alguma. Tudo que você tem, tudo que você é dele e pertence a ele. Então nada mais justo do que a gente conceder a ele aquilo que é dele, que é o nosso tempo. Obedecer não é sobre fazer o que eu quero. Então, voltando aqui ao centro da mensagem do capítulo 1 de Jonas, eu preciso confessar isso para vocês. Muitas das vezes eu fiz o que eu queria e não o que Deus queria para a minha vida. E aí, por ter pagado o preço alto por isso, eu preciso alertar a vocês, não sejam como Jonas. Jonas, ele não queria ir para Nínive, porque lá era um povo cruel e violento. Então ele trouxe sobre si aquilo que não era dele. Ele quis que o juízo do Senhor fosse executado naquele povo. E ele estava com muita raiva quando o Senhor pediu isso para ele. A prova é tanta que ele poderia ter desobedecido lá onde ele estava. Mas ele fez o quê? Ele pagou uma passagem para ir para o lado oposto daquilo que Deus o pediu, sendo ainda mais desobediente. Então, gente, a passagem de Jonas, ela precisa trazer ao nosso coração que nós precisamos obedecer independente da nossa vontade. Quando Deus pede, Ele não quer desculpas, Ele quer que a gente execute. Quantas de nós, às vezes, agimos como Jonas? Assim como essa passagem que fala onde ele não quis ir pregar para os ninivitas, porque ele queria que o Senhor jogasse sobre aquela cidade, era a destruição e não a misericórdia. Quantas vezes nós agimos como ele, querendo ver a desgraça do irmão que pecou,
para ter a oportunidade de dizer assim, bem feito, está pagando o preço. Deus não te chamou para essa posição de juiz. A posição de juiz é dele. Hoje à tarde foi falado que ao Senhor pertence a vingança. Vocês não podem negligenciar aquilo que vocês escutam. Deus, Ele vai derramar misericórdia sim, se a pessoa mostrar um verdadeiro arrependimento e uma mudança de conduta. Caso contrário, fiquem tranquilos, vocês não precisam ser juiz na vida deles não, porque o Senhor saberá executar plenamente o juízo dele. Não sei se vocês recordam, a Bíblia fala que Corá, Datã e Abirão começaram ali uma confusãozinha com a liderança. E daqui a pouco aquela desobediência vai se tornando numa picuinha, que vem uma conversinha aqui, uma conversinha acolá. Daqui a pouco já tem 250 que ele está contaminando. O que é que o Senhor faz? Abriu a terra e eles foram engolidos vivos. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Não está nem no esboço. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque nós estamos acostumados a ouvir sobre um Deus de amor, de misericórdia. E de fato Ele é. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Mas, irmãos, eu quero dizer a vocês, para executar o juízo é com Ele mesmo. Ele não tem pena de executar o juízo sobre a vida daqueles a quem Ele precisa corrigir. Aqueles a quem escutam a palavra e não colocam em prática. Aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz. Aquele que gera a contenda no meio dos irmãos. Aquele que quer causar a divisão. Olha, o Senhor, Ele tem os olhos atentos a tudo aquilo que a comunidade cristã dele faz. Nós precisamos ser o reflexo de Cristo aqui nessa terra. Eu não quero pregar que Deus é só um Deus de amor, não, porque eu vou estar pecando, porque Ele é um Deus de amor, muito misericordioso, muito paciente, como nós podemos contemplar, mas Ele é um Deus de justiça, e quando Ele fica irado, Ele executa a justiça dEle plenamente, de forma completa. Então a terra se abriu, e o problema todinho que eu vejo aqui, é que poderia ter ido só os três, não era? Corá, Datã e Abirão, mas não foi não, viu? Porque o erro do líder da casa, ele acaba pegando os filhos, sobrinhos, todos aqueles que estão perto. Então vocês precisam se posicionar. Se vocês não têm amor à vida de vocês, tem amor à vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Tem amor pela vida daqueles que estão próximos a você, porque toda ação de desobediência da sua parte irá respingar naqueles que estão mais próximos. Aleluia, Jesus. Lá em Lucas 15:7 ele diz assim, ó: essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu lhes digo que haverá eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então pare de querer ser juiz na vida do teu irmão. Vamos nos alegrar quando o teu irmão se arrepender. Agora entenda, o arrependimento ele precisa vir acompanhado de mudança de conduta. Porque arrependimento não é quando você chora, não. Arrependimento é quando você muda. Então verdadeiramente eu sei que aqui dentro desta igreja tem pessoas que sim, porque nós somos carnais. E sim, nós pensamos dessa forma como Jonas. Eu quero mesmo é que fulano pague o preço. Quem mandou ele pecar? Ele sabia o que era que tinha que ser feito. Então queria pedir para vocês baixarem nesse momento as suas cabeças e pedir perdão ao Senhor por essa conduta. Porque nós não podemos seguir as primícias, com alguma pendência com Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor meditando na palavra desse louvor nesta noite em nome de Jesus. Não posso brincar de ser juiz. Não posso julgar, melhor ser aprendiz. O meu dever é ajudar aquele que caiu, é fechar os olhos e orar por quem não viu o perigo, profundo abismo
Se a bênção chegou na vida de alguém, eu devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagine um ladrão na última hora entrar no paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, eu não sou ninguém. Pra que existir se posso viver acima da média? O meu melhor não vou reter. Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar, órfãos e viúvas que precisam chorar, apenas chorar. Preciso me tocar. Se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagine um ladrão na última hora entrar no paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, eu não sou. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, eu não sou ninguém. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós, Senhor, agimos como juiz na vida do nosso irmão, Deus. Eu quero clamar a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus. Traz-nos de volta ao lugar que é o centro da Tua vontade, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Senhor, a ser alimento, Pai. Alimento, Jesus, que fortalece, não que enfraquece. Perdoa-nos por todas as vezes que quisemos, que queremos. Todas as vezes que veio no nosso coração, Jesus, o desejo, Pai, de executar juízo sobre a vida do outro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não queira assumir a função que Deus não lhe chamou. Deus chamou Jonas para ser profeta e não para ser juiz. Então, quando nós nos desviamos daquilo que Deus pede, acontece verdadeiramente o que aconteceu com Jonas. Sobreveio sobre ele uma grande tempestade, porque ele quis fazer a vontade dele e não a vontade do Senhor. A tempestade na vida do cristão, como eu já falei, ela não é obra do inimigo. Como podemos ver, foi o próprio Deus que mandou essa tempestade sobre o barco onde Jonas estava, para lhe trazer de volta para o propósito.
Algumas tempestades nas nossas vidas pode sim ser resultado das nossas desobediências. Eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode ser. Algumas delas é a colheita que tu fez lá no passado. E aí aprove a Deus escolher esse tempo para que tu fizesse é sobre o plantio que você fez lá no passado. E aprove ao Senhor que nesse tempo tu fizesse a colheita. Porque agora tu está entre os irmãos, tu está fortalecido. Talvez se a colheita fosse lá atrás, tu nem teria aguentado. Pode ser também porque o Senhor quer te trazer de volta para o propósito, quer te acordar. Tu está dormindo dentro do barco e o Senhor está mandando essa tempestade para te acordar. Ei, Jonas, volta para o propósito. Pode ser também que Ele queira lhe trazer mais para perto dEle. Porque você se distanciou demais. E aí Ele usa as lutas e as tempestades para te trazer para perto. Ou você pode dizer assim, mas eu não me enquadro em nenhuma dessas situações. Tá bom. A última que o Senhor me entregou foi: Ele quer gerar em você um testemunho para você ajudar outras pessoas. E esse é o motivo pela qual você pode estar passando por algo que ainda não identificou o porquê. Tem vários porquês. O último é esse. Deus, Ele quis te usar. Ele quer te usar. E Ele insiste em você. A prova disso é que Ele me trouxe aqui essa noite. E Ele insiste em que você possa fazer a vontade dEle do jeito que Ele te pediu. Não com as regras que tu está impondo, mas do jeito que Ele falou. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, como podemos perceber, a desobediência de Jonas prejudicou alguém que não tinha nada a ver com a história. Os marinheiros lançaram suas cargas ao mar para o navio ficar mais leve, sem saber que o peso que tinha ali era o peso do pecado de Jonas, e não das cargas. Quando compartilhamos o mesmo ambiente com a pessoa errada, só há prejuízo, porque Deus quer corrigir e tu quer ajudar. Então tu precisa discernir em Deus, se é vontade dEle, você permanecer ajudando quem você está ajudando. Foi falado inclusive aqui no dia 31, sobre isso. Então que vocês possam resgatar na memória de vocês, possam ouvir a ministração de novo, porque Deus está falando mais uma vez. Enquanto Jonas dormia profundamente, os marinheiros estavam lá, jogando suas cargas ao mar. Então, tipo assim, o cara erra e ele está literalmente tranquilão, entre aspas, porque com certeza ele também está pagando um preço, mas aí tu está mais agoniado do que o próprio cara que está precisando ser corrigido. Está na hora de acordar. O Senhor, Ele contempla essa noite muita gente dormindo, espiritualmente falando. Muita gente que o Senhor trouxe aqui e que Ele tem um propósito na vida dessa pessoa, e essa pessoa ainda não se decidiu por Cristo. Então eu quero dizer para você nesta noite que é hora de acordar. Muitas das vezes nós ainda estamos dormindo com relação àquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabendo daquilo que Deus já pediu para nós, nós permanecemos negligenciando isso. O que mais você precisa passar para acordar? A mensagem que eu vi que confirmou a palavra que eu tinha que trazer essa noite é exatamente essa. Qual é o peixe que vai precisar te engolir para te colocar de volta no propósito? Eu não sei o que é que você está esperando mais acontecer, mas o Senhor, Ele me trouxe aqui para te chacoalhar essa noite. E aí, se tu deixar passar essa oportunidade, eu só tenho um aviso para você: cuidado, a paciência de Deus tem limite. Tem uma frase que diz assim: quando você pegar o trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais longa for a viagem, mais cara será a passagem de volta. E essa mensagem não é sobre trem. Então quero dizer para você que essa é a estação certa. Está na hora de colocar um ponto final onde você tem colocado várias vírgulas. Para ser mais precisamente, eu quero dizer para vocês que o trem errado é exatamente o erro que nós estamos cometendo. Quanto mais tempo você permanece no erro, mais caro vai ser a passagem para voltar. É semelhante também, eu faço uma analogia a um
há uma tarifa de táxi, acho que é taxímetro o nome daquele equipamento. Quanto mais há quilômetros rodados, mais cara vai ficando a passagem. É sobre isso também. Então, tu pode decidir hoje descer do trem errado e tomar posse daquilo que o Senhor te entregou, fazendo a vontade dele no trem certo. Porque o Senhor, Ele não traz os homens e mulheres de Deus a este ambiente para perder tempo. Aqui é lugar de ganhar vidas para Jesus, de alertar aqueles que estão dormindo. Então é você que decide fazer, é você que decide algo sobre aquilo que você recebe aqui neste lugar. É você que precisa decidir o que é que você vai fazer com aquilo que você está recebendo. Aleluia, Jesus. Pare de pedir confirmação daquilo que Deus já te confirmou. Não é mais hora, não é mais o ambiente, nem é o lugar, porque Ele já falou contigo. E se Ele já falou com você, você não precisa de outra confirmação. A palavra de Deus, ela é uma só. Fazer o que Deus pediu tem a ver com obediência. E fazer o que Ele não pediu tem a ver com desobediência. Fazer as coisas que Deus te pediu em partes também é desobedecer. A paciência de Deus tem limite. Mais uma vez eu reforço isso. Eu queria pedir para colocar aí Romanos 2, do 5 ao 6, na versão King James. Aleluia, Jesus. A Bíblia, ela confirma que a paciência de Deus tem limite. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira de Deus. Quando se revelará plenamente o seu justo julgamento? Plenamente fala de algo completo. Então ele está deixando bem claro aí que será plenamente o juízo do Senhor. Plenamente. Será que essa palavra ela não te traz medo? Plenamente é algo completo. O juízo do Senhor se dará plenamente para você que está na teimosia. Porque não é a primeira vez que você escuta a palavra de Deus e o chacoalhar dele para o chamado que ele tem para a sua vida. Para andar no centro da rota da vontade de Deus. Para fazer aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele diz lá, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. E o 6 fala assim, Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Em Provérbios 29:1 da Bíblia NVI, tu coloca aí para mim essa versão, Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Agora você decide, vai continuar no erro? Eu não sei qual é o teu erro. Eu não sei se é um pecado escondido. Eu não sei se é uma desobediência àquilo referente ao teu chamado. Eu não sei se é sobre coisas que o Senhor já te pediu para parar de contemplar nas redes sociais e tu continua contemplando. Eu não sei se é sobre pessoas que Ele já pediu para tu parar de seguir e tu continua seguindo. Veja que aquilo que você consome, consome você. Tudo aquilo que você está seguindo e vendo nas redes sociais, ela faz parte de um pouquinho daquilo que reflete você. Porque para você refletir totalmente a Cristo, você precisa estar mergulhado na palavra do Senhor. Nada contra as redes sociais, mas regule o seu tempo. Veja o tempo que o Senhor te deu. E quão gratificante é ter todo esse tempo e estar sobre a nossa vontade, fazer a organização dele, mas peça a orientação do Senhor para que Ele possa lhe ajudar. Não precisa esperar perfeição ou capacidade para servir a Deus, porque Ele lhe capacita enquanto você está executando aquilo que Ele te pediu. Então, dando continuidade ao capítulo 1 de Jonas, nós vimos aqui lá no início que ele admitiu a culpa, mas não teve coragem de se jogar. Porque admitir o erro é uma coisa, encarar as consequências é outra totalmente diferente, não é mesmo, Jonas? É diferente encarar as consequências. Jonas, ele poderia naquele momento ali ter se arrependido, mas ele não se arrependeu. Ele reconheceu que desobedeceu ao Senhor e preferiu deixar o orgulho falar mais alto.
E eu quero aproveitar para lembrar que o orgulho, ela é marca registrada de Satanás. O orgulho, ele nos tira do centro da vontade de Deus também. Porque o Senhor, ele é muito sábio quando ele traz algo do coração dele aos nossos corações para compartilhar. Porque verdadeiramente tem gente que tem o orgulho como algo natural. Já está tão enraizado que talvez, mesmo sabendo que isso é algum pecado, nem liga. O orgulho, ele abre portas para que você não viva a vontade de Deus. O orgulho, ele cria barreiras onde Deus quer construir pontes. Alguns que são dominados por esse pecado, nem sente que carrega ele. Quer um exemplo? Inclusive já foi falado aqui. Essa pessoa que tem esse pecado enraizado dentro de si, tem uma característica muito forte. Tem várias outras, mas a que eu trouxe aqui é aquela bem conhecida. Ele toma posse da síndrome de Gabriela. Ele diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, e eu sou mesmo assim. É a pessoa que não aceita mudança. É a pessoa que se recusa a mudar, crendo que nasceu daquela forma e até o fim da vida dela ela vai permanecer daquela forma. Ela dificulta o seu crescimento pessoal e espiritual. Essa síndrome, ela é uma teimosia disfarçada de personalidade. Vou até dizer melhor. É uma desobediência disfarçada de personalidade. Porque tu não aceita que tu precisa mudar. Ah, porque eu já dei minha palavra. Aí tu deu tua palavra, mas tu não pode mudar de opinião. É lindo você dizer: eu verdadeiramente pensava dessa forma, mas agora você está me convencendo a pensar de outra forma. Qual é o problema que você vê nisso? Isso tem a ver com maturidade. Então você não está mais na época do leite, você já está na época da comida sólida. Então a sua maturidade tem que levar você a lugares mais altos em Deus. Poxa, tu não vai abrir mão desse comportamento porque tu quer morrer com ele? Não, não é porque tu quer morrer com ele, não. É só porque tu quer confrontar o líder ou aquela pessoa que quer te ajudar e vai dizer: eu sou assim mesmo, quem quiser me aguentar, que me aguente. Nada disso. Ninguém precisa lhe aguentar ranzinza desse jeito, não. O Senhor, Ele quer mudança de comportamento. Como é que nós iremos refletir a luz de Cristo nos ambientes em que passamos? Será que lá no seu trabalho o povo sabe que você é cristão? Talvez é bom se esconder mesmo, viu? Com esse teu comportamento tu vai envergonhar o corpo de Cristo. Mas a chamada de hoje é para você mudar o comportamento. É para você fazer questão de mostrar quem é o Deus que você serve. Não ficar se escondendo através desse pecado chamado orgulho. Porque eu decidi e está decidido, está batido o martelo. Desde o dia que eu entendi que isso era um pecado, não tem para martelo batido. Eu estou errada? Show, pois eu vou concordar com aquilo que você está dizendo. Porque isso aí é para o meu bem. Você pode prestar atenção que toda vida que alguém quer confrontar o teu orgulho, é algo que vai te beneficiar. Nunca é algo que vai te colocar para o chão. Porque quem te coloca no chão é Satanás. Deus, ele quer te elevar. E para isso ele usa pessoas do teu ciclo de amizade. Ele usa líderes e pastores para te mostrar onde é que o orgulho está prevalecendo na tua vida. Então que essa noite você possa exterminar com esse pecado do orgulho em nome de Jesus. Porque o Senhor não trouxe aqui essa informação para vocês, para que vocês venham negligenciar esse pecado disfarçado de teimosia, porque isso é um pecado, viu? E para tu receber plenamente aquilo que Deus te prometeu, tu precisa cumprir plenamente aquilo que é a vontade de Deus. Plenamente, vou reforçar, fala de algo completo. E você precisa fechar todas as brechas. Talvez o Espírito Santo esteja levando à sua memória alguma brecha que você precisa fechar. Mas essa brecha do orgulho seria muito difícil que você pudesse trazer sobre si. Porque é algo que é enraizado e que a gente acha muito natural na vida do ser humano. Viram o que o orgulho de Jonas fez com ele? Agora, eu imagino que Jonas, quando pediu para os marinheiros que o jogassem no mar, eu penso exatamente assim, não está na Bíblia, mas foi o que eu pensei. Olha só o tamanho da desobediência de Jonas.
Joguem-me ao mar, essa tempestade é por minha culpa. Que tamanho orgulho foi esse? Porque ele poderia ter dito: Senhor, me perdoa, eu vou fazer o caminho de volta. Me ajuda a fazer a tua vontade. O pensamento de Jonas foi o seguinte: eu prefiro morrer do que pregar arrependimento para os ninivitas. De jeito nenhum, eu quero é que eles se ferrem mesmo. Eu quero é que a justiça de Deus esteja sobre a vida deles. Só que Jonas esqueceu que o lugar dele não é ali, de juiz. Quem determina é o Senhor. Então que a gente não venha assumir a função que não é nossa. Porque quando você prefere morrer do que fazer a vontade do Senhor, você está indo contra um princípio bíblico. A própria Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Então por que será que o inimigo coloca esse pensamento sujo na tua mente de suicídio? De querer tirar a tua vida por alguma situação adversa? Porque ele quer verdadeiramente bater de frente com a vontade do Senhor, que é vida. Morte é o inimigo que te orienta, a vida é o Senhor que nos dá. E perceba que as consequências, ela virá sobre a vida dos desobedientes. Eu já vi pessoa tentar tirar a vida, já contemplei um vídeo de uma menina que quis tirar a vida e ela pulou de não sei quantos andares e ela ficou sem as duas pernas. E aí aquilo ali foi plenamente Deus dizendo: quem tira a vida sou eu e quem dá a vida sou eu. Então você vai pagar o preço pela sua desobediência. Agora ela vive, ela testemunha, mas como? Com as duas pernas apontadas. Então que você não queira passar pelo processo que Satanás quer te colocar. Aquele processo que ele fica colocando na tua cabeça que não tem mais sentido a vida, que todas as coisas ao seu redor não valem mais a pena. Então que você possa trazer sobre si a vida de Deus e não a morte que o inimigo quer colocar sobre você. Aleluia, Jesus. Muitos de nós hoje precisamos ser empurrados assim como Jonas foi. Jonas precisou daqueles marinheiros para empurrá-lo. Pois nós sabemos o que precisa ser feito. Sabemos qual atitude resolveria a situação. E falta coragem para darmos o passo até a pessoa certa. Ao chegar na pessoa certa, ela irá te conduzir, ela irá te jogar para que você possa cumprir a disciplina do Senhor. Porque a pessoa certa, ela não vai colocar a mão na tua cabeça mediante o teu erro. Porque aqui, o Senhor, Ele está tentando corrigir Jonas de uma forma não tão violenta quanto a que ele queria, mas Ele insiste em cada vez mais que tem a oportunidade de pedir perdão, Ele insiste em desobedecer. Então, esses homens que jogaram Jonas no mar foi para descumprir, aliás, foi para cumprir a disciplina na qual ele estava desobedecendo. E dentro dessa disciplina, ele teve a vida protegida. Porque a disciplina de Deus, ela não é sentença de morte. Ela é tratamento de vida. Ele precisou dessa disciplina porque nitidamente reconheceu que errou. Mas não se arrependeu. E somente quando estava dentro do peixe é que ele se arrepende. Ele ora ao Senhor, lá no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim: eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Teria sido muito mais fácil se Jonas tivesse reconhecido o seu orgulho. Então, Jonas, eu quero dizer para ti que é muito mais fácil tu reconhecer o teu orgulho. Porque tu está vendo tudo o que aconteceu aqui na vida desse ser humano. E não precisa se repetir na tua. A gente está mostrando aqui os campos minados que esses homens pisaram para não precisar a gente pisar também. Então já está passando da hora de tu assumir um posicionamento de cristão verdadeiro. Antes de jogar Jonas, os marinheiros eles tentaram ajudar. E quando eles tentaram ajudar, o mar ficou muito mais violento. Então eu estou ruminando aqui aquilo que eu já falei no início da mensagem, sobre ajudar quem Deus quer corrigir.
O versículo 13 diz que eles remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas eles não conseguiram. Eu acredito que por um momento os marinheiros se sentiram na obrigação de ajudar ele, conhecendo o poderoso Deus de Jonas. Ele imaginou: Senhor, se eu fizer algo contra o teu filho, eu vou poder ser punido por isso. É tanto que ele diz lá no versículo assim, ó: não nos responsabilize pela morte dele. Às vezes a gente fica semelhante a esses marinheiros, querendo ajudar porque é um irmão, é cristão, está passando por uma necessidade. Mas veja, se aquilo que ele está passando for o tratamento de Deus, não interfira nisso não. Fique na sua para você não pagar o preço assim como os marinheiros pagaram. E essa orientação aqui foi exatamente o que o pastor falou dia 31/12. Pare de semear onde Deus não mandou. Ele está reforçando com você essa passagem do que foi falado aqui na ministração do dia 31. Então pergunte ao Senhor se você deve permanecer. Isso eu estou falando de irmãos que estão passando pela prova e é a mão do Senhor que está tratando. Então entenda bem a mensagem. Pare de ficar pedindo misericórdia por essa pessoa que Deus quer tratar. O máximo que você pode fazer é a oração certa e dizer: Senhor, eu entrego fulano nas tuas mãos, dai a ele ou a ela força e coragem para passar pelo teu tratamento. É só isso que tu pode fazer. Ore para que seja feita a vontade de Deus. A única ajuda que você pode dar é essa, em oração. Vejam que só depois que os marinheiros pagaram o preço daquilo que poderia ter sido evitado, foi que eles jogaram Jonas no mar. Primeiro eles tentaram levar a embarcação à terra, e depois que eles viram que não estava conseguindo, porque o mar estava bem mais violento, é que eles decidiram jogar Jonas. Quando você sair de perto de Jonas, a tempestade vai cessar. Mas alguém pode dizer: mas não deveríamos ajudar quem errou? Não é falta de amor deixar a pessoa sozinha? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, eu estou falando de Jonas. Eu não estou falando de um novo convertido. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando daquele que recebeu um encargo profético. Daquele que conhece a palavra de Deus. Que já tem caminhada com Cristo. Que já se alimenta de uma comida sólida. Que serve, tem chamado. Que ensina e prega para outros. Eu estou falando aqui daquele que ouve Deus e sabe o que precisa ser feito e escolhe desobedecer. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Então vocês entendam a mensagem para que vocês possam compreender o ensinamento. Eu estou falando daquele crente velho que sabe o que tem que fazer e não faz. A punição aqui é para aquele que tem o conhecimento da palavra, mas não executa. Ou seja, ele sabe que está indo no caminho errado, mas decide permanecer na direção oposta. Quando alguém que sabe que está fazendo o que é errado e insiste fazer aquilo que desagrada a Deus, ele carrega a tempestade com ele. Não porque ele seja mau, mas porque ele está fora da vontade do Senhor. Tem gente vivendo luta que não é sua. É a tempestade do outro que está respingando em você. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é entregar Jonas nas mãos de Deus e permitir que a disciplina do Senhor o alcance. Você não está abandonando, você está saindo do lugar onde Deus mandou você sair. Não é a sua presença que Jonas precisa. Nessa hora ele precisa verdadeiramente de um lugar escuro e desconfortável, como a barriga de um peixe. Pois foi ali que ele orou e voltou ao propósito. Às vezes o crente velho ele só aprende assim, sendo bem prensado. Porque quando ele está na bonança, ele simplesmente negligencia aquilo que o Senhor fala com ele. Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites em um lugar apertado, desconfortável e escuro. Porque decidiu pagar pelo preço da desobediência. Hoje será mais um culto sem arrependimento para você? Onde você até se emociona, mas não se entrega verdadeiramente?
Será que você precisa dessa disciplina para se arrepender? Esse testemunho de Jonas não é o suficiente para você entender o lugar que Deus quer que você esteja? Eu queria pedir para a mídia projetar uma imagem que eu deixei aí com vocês. Por favor. Ó, a Bíblia fala, no capítulo 2 de Jonas, no versículo 10, que o grande peixe vomitou Jonas em terra firme. Bem aqui é Nínive, como vocês podem ver. Olha o caminho que ele ia fazer para Nínive. Curtinho, né? E olha o caminho que ele decide fazer para fugir do Senhor. É isso aqui que você tem feito quando você decide fugir do Senhor. É algo simples para fazer, mas tu vê uma coisa enorme, porque o inimigo, ele trabalha na tua mente, dizendo, tu vai assumir tal coisa, vai ser muita luta, é muita batalha espiritual. Verdadeiramente, eu vou ruminar mais uma palavra que foi falada aqui, que a gente só é atingido quando a gente abre brecha. Então, se Deus te entrega um ministério e tu quer viver abrindo brecha, fica na tua casa mesmo e paga o preço. Porque para quem assume aquilo que Deus chamou para assumir, precisa estar posicionado em oração, em jejum, em estudo da palavra, porque nada do céu vem de graça, não. A gente precisa conquistar, a gente precisa fazer a vontade de Deus para que possamos receber aquilo que Ele nos prometeu. Então, olha aqui, Jonas. O Senhor te jogou aqui em terra firme. E eu quero mostrar aqui para vocês que Nínive ficava a mais ou menos de 800 a 1.000 quilômetros da costa litorânea do mar Mediterrâneo. Então, logo eu entendo que ele não chegou nem perto de Nínive quando foi vomitado pelo peixe. O que aconteceu aí? Ele teve que andar muitos dias. Ele teve um cansaço extremo. Teve que lidar com arrependimento. E ainda por cima teve que obedecer. Olha só que coisa, Jonas. Está vendo aqui o que aconteceu com o nosso coleguinha? Não precisa acontecer com a gente, não. Isso não precisa acontecer conosco. Porque o que a gente precisa é obedecer. Quando a gente obedece a palavra do Senhor, a gente consegue ouvir a voz dele melhor. A gente consegue ter discernimento daquilo que ele pede para nós. Então eu quero aqui recapitular, já seguindo para o final, o que foi que o Senhor me trouxe essa noite para falar a vocês. Lá no capítulo 1, o Senhor chamou Jonas e Jonas desobedeceu. Em seguida, Deus enviou uma tempestade para corrigir Jonas, mas ainda assim, ele preferiu deixar o orgulho prevalecer. Posteriormente, ele disciplinou Jonas com peixe. Mas mesmo dentro da disciplina, Jonas demora para entender a vontade de Deus. E depois, ele chamou novamente lá no capítulo 3. Aqui o Senhor está lhe dando mais uma oportunidade de obedecer. Se eu estou aqui é porque ele ainda não mudou de ideia ao seu respeito. Ele te chama e insiste em você. Jonas aqui se desviou do Senhor geograficamente. Ele precisou ir de um local a outro para fugir do Senhor. E aqui dentro da casa de Deus tem pessoas que não precisam sair geograficamente do mesmo assim está fugindo do Senhor. Então essa mensagem ela precisa de encontrar seu coração e verdadeiramente lhe confrontar. Porque eu não sei o que eu lhe pediu, mas você bem sabe. É um pecado que você precisa abandonar. Você perderá gerar você mente. Não, você gerará contenda entre os irmãos. Percebe que isso é algo maligno que você precisa abandonar. Tem gente aqui que desviou da presença do Senhor, literalmente da igreja hoje à noite, se reconciliar com o Senhor. O Senhor está falando de mas o inimigo ele já cola e um desejo de a vergonha para você aqui na frente. A Bíblia fala que se você não confessar o Senhor na frente dos homens também não vai estar na frente, vai ser celestial. Então você prefere a vergonha de vir aqui na frente ou a vergonha de não ser reconhecido no grande dia. Então não permita que o inimigo trabalhe na sua mente. O Senhor me trouxe hoje a mensagem para dizer que ele insiste em você. Mas ainda vou falar um pouco. E esse amor de Deus, ele tem limite. Não é a primeira vez que eu falo, e também não é à toa. É para que fique fixado na sua mente. Aleluia. Alcançar plenamente aquilo que Deus deu. Fala de algo inteiro.
de algo completo, sem faltar absolutamente nada. E para que isso seja real, você precisa ter constância, como eu já falei aqui. Receber a promessa em sua totalidade, não de partes. Como você quer receber a promessa na sua totalidade se você só obedece em partes? Obedecer em partes é desobedecer ao Senhor. Eu quero lembrar aqui uma história a vocês, para que verdadeiramente vocês entendam que há uma base bíblica para isso. Obedecer em partes é desobedecer ao Senhor. Então, ou tu se joga para obedecer 100%, ou então tu fica no teu lugarzinho e paga o preço. É você que tem que decidir por isso. Vamos lembrar aqui da história de Saul. Quando Deus mandou Saul exterminar os amalequitas, o que Saul fez? Ele poupou Agag, poupou o melhor do rebanho e decidiu agradar o povo ao invés de agradar a Deus. Deus, ele não quer opinião onde ele pediu submissão. Lá no capítulo, acho que é 13, mas eu não entreguei a Bíblia, mas eu vou dizer porque está na Bíblia. Quando Samuel chega para Saul, a primeira fala de Saul é essa aqui, ó. Quando Samuel finalmente encontrou Saul e o cumprimentou com alegria, que o Senhor abençoe, disse Saul. E quando Samuel foi confrontar, ele diz assim, ó, eu cumpri a vontade do Senhor. Essa é a primeira fala dele. E aí Samuel vai e escuta os bois e as vacas lá no final e ele diz, isso aqui. Aí ele diz, foi os meus soldados. Ele começa a colocar a culpa nos outros. Mas a responsabilidade foi dada para quem? Para o líder. Quem é que vai pagar o preço? O líder, não é os soldados, não. Então você precisa entender que a direção do Senhor ela precisa ser cumprida plenamente. Não é em partes. E o que aconteceu com essa desobediência? O Senhor verdadeiramente colocou outro no lugar por conta da desobediência. Então o Senhor, Ele insiste aqui na sua vida. Mas se você não quiser, Ele vai colocar outro no seu lugar. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente dar continuidade àquilo que Deus quer fazer, mas eu preciso deixar claro para você, uma vez que você obedecer aquilo que Deus te chamou para fazer, faça por completo, não faça em partes, porque Saul foi fazer em partes e ele foi reprovado por Deus. E a desobediência de Saul fez o Senhor substituí-lo por Davi, que também era um pecador, mas que verdadeiramente se arrependia. Ele não dava desculpa. A primeira palavra de Davi era: me perdoe, eu errei, tenha misericórdia, e sempre reconhecendo o seu erro, nunca colocando o erro no outro, nunca desobedecendo ao Senhor de forma implícita como fez aqui Saul. Eu quero reforçar que essa noite ela é noite de arrependimento. Se você realmente está arrependido porque fugiu do Senhor, se desviando da vontade dEle, hoje é noite de entregar todas as suas desobediências no altar de Deus. O Senhor, Ele pode ter te confrontado individualmente aí no seu lugar. Ou não, você já está tão afastado que você nem ouve mais a voz do Senhor. Mas eu quero profetizar na sua vida, que Deus possa restaurar a intimidade que outrora você tinha com Ele. E que você possa verdadeiramente se posicionar para ouvir a voz do Senhor. Arrependimento sem mudança é pedir perdão e voltar para o mesmo lugar do pecado. Arrependimento sem mudança, ele é verdadeiramente aquela imagem que você chora, mas não muda. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de mudanças. Vocês tiveram ao longo do dia 31, do dia 1º, tiveram hoje, amanhã, à tarde, está tendo à noite a oportunidade para se arrepender daquilo que o Senhor abriu os teus olhos essa noite. Talvez não seja um pecado tão grande, porque não existe pecadinho, pecadão, mas na tua mente pode existir. Talvez seja só o orgulho que te impede de seguir em frente. Então venha essa noite, decida se entregar a Deus de forma total.
de forma plena, de forma completa. Esse Deus que te abençoou abrindo portas de emprego, esse Deus que te abençoou curando a tua saúde, esse Deus que te abençoou com tantas outras coisas, hoje Ele está aqui. E se você fugiu, faça o caminho de volta. Essa é a vontade dEle para a sua vida. Ou você está aqui, nem é fujão, mas simplesmente decidiu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então hoje é noite para você mostrar a todos aqueles o grande poder do Senhor, que você não vai deixar a vergonha tomar de conta de você, e você vai obedecer a Deus. Eu quero lembrar que Provérbios 29:1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então agora é você que decide o que fazer com a palavra que você recebeu, amém? O altar está aqui disponível para que você possa lançar sobre o altar do Senhor tudo aquilo que impede de lhe obedecer por completo. Que você possa lançar ao Senhor aquele pecado escondido que ninguém conhece. Que você possa lançar aos pés do Senhor tudo aquilo que te impede de receber plenamente a promessa do Senhor. Porque a promessa do Senhor, ela tem a condição de você obedecer fielmente a tudo aquilo que Ele lhe direcionou, amém?